Então fala você conectado comigo mais uma vez aqui no canal, sou o Eduardo Ferrari. Vamos falar sobre Vasco mais uma vez, mas antes eu peço para que você se inscreva no canal, deixe aí o seu like, acione o sino das notificações, é muito importante a sua inscrição. Botão vermelho aqui embaixo, clica nele, é de graça, não paga nada e vamos em frente. Galera, após a partida de ontem, né, contra o Sport no Maracanã, muita gente na dúvida, né, por conta dos reforços, se a diretoria vai contratar nessa janela de julho para agosto alguns jogadores que cheguem para jogar, para suprir ausências importantes no Vasco. O Vasco precisa de um jogador ponta realmente, que vá, que chegue na linha de fundo, que tenha velocidade, e o Rossi é uma possibilidade muito real, porque passa a vontade do jogador também para o clube também em contar com o jogador. Isso eu posso garantir para você, assim como Alex Teixeira tem o interesse em retornar para o Vasco. É claro que existe um projeto, que o Vasco tem que apresentar um projeto e não tem dificuldade para trazer o Alex Teixeira também não. E esses jogadores são jogadores que eu posso dizer para vocês que assim, o Vasco não vai ter dificuldade não. Segundo informações de alguns colegas, parceiros de trabalho, o Vasco já teria até iniciado algum tipo de conversa com esses atletas. Eu, Eduardo, acho que com a chegada desses dois, o Vasco muda sim o patamar. Você está falando de um jogador que já disputou uma Champions League, é um futebol mais pesado, mais forte, do Alex Teixeira, no caso. Você está falando de um jogador que atuou muito tempo no Brasil e que conhece o Vasco, no caso do Rossi. Eu acho que o Vasco tem sim que contratar jogadores já projetando a próxima temporada e tudo mais, tá? E hoje à tarde surgiu o nome do Alexandre Pato, né? Então, assim, é um jogador que surgiu muito bem no Grêmio, teve passagens pelo Corinthians e tudo mais, a fonte é o Vascaíno Net e tal. Olha, gente, o Vasco abre o bico, né, no bom sentido, em contratar reforços, porque precisa. O elenco do Vasco, tudo bem, conseguiu montar uma boa zaga, um sistema defensivo bacana, com o Thiago Rodrigues, com o Quinteiro, surge agora o Danilo Bosa, além do Anderson Conceição, nós temos o Léo Matos junto com o Gabriel Dias ali do lado direito, assim, são jogadores que... O Léo Matos já fazia parte do elenco do Vasco. É uma questão que, é claro que é uma questão de opinião, peço sempre para que vocês deixem a opinião de vocês aqui embaixo, porque é muito importante o que a gente fala, o que a gente faz, e quando a gente fala de Vasco, né, quando a gente, caraca, eu quero ver o Vasco de volta na Série A, mas espera aí, o time venceu a maioria dos jogos não jogando bem, e muitas das vezes até não merecia a vitória. Eu não vou ficar aqui inventando conversinha fiada junto com você. Aí você entra em pauta agora a questão envolvendo o Pato no Vasco. Olha, é um jogador experiente, é um jogador que, uma passagem da seleção brasileira, é claro que mudaria o patamar do ataque do Vasco. Você está falando de um atacante consagrado, um atacante experiente, repito, e isso passa muito pela gestão, pela comissão do futebol do Vasco. Eu acho que tem que pensar grande, eu acho que tem que pensar, tem que mudar a mentalidade, tem que olhar para o mercado. O Vasco não traz um jogador para parar um aeroporto, para motivar a torcida há anos, né? A torcida do Vasco está totalmente carente desse jogador e muitas das vezes a gente fica sabendo de uma coisa aqui, outra coisa ali, a gente traz uma notícia aqui, outra ali, para tentar mostrar para o torcedor também o nosso trabalho e, além do nosso trabalho, a questão envolvendo a nossa instituição. Aí você vê a carência do torcedor do Vasco, né? Porque eu também sou torcedor do Vasco, independente do meu trabalho. Aí você, olha, caraca, será que... Por que não dá? Por que dá para contratar 10 jogadores ganhando 80 mil reais e não dá para contratar um jogador tipo Alex Teixeira para ganhar 500, 600, 700, 800 mil até 1 milhão? Eu prefiro ter um Alex Teixeira do que 10 jogadores medianos que não resolvem nada. Então, assim, essa é a minha opinião. Então, assim, o Vasco precisa pensar como... o pensamento pontual é esse. Ou eu trago um jogador para resolver, ou então não trago. Ou então arrisco na base. Eu vou na base, trago um Figueiredo ali, trago um Gabriel Peck aqui, trago um
enfim, entre outros jogadores, temos Paulinho na base ainda, Marlon Gomes na base, entre outros jogadores que podem jogar no time titular, no time de cima tranquilamente. E eu tenho certeza do que eu estou falando, não tenho medo nenhum de arriscar com o Paulinho, lateral direito, enfim, entre outros jogadores da base. Então, você hoje, torcedor vascaíno, muito combalido de jogadores desse naipe, eu falo para você, de coração, o Vasco abriu negócio. Claro que o Vasco consultou a 777, tudo vai passar pela 777, porque é a parceira do Vasco, vai ser a parceira do Vasco dentro de alguns dias. Eu quero, claro que eu quero, que o Vasco saia de vez dessa situação. Eu, como vascaíno, eu acho que você também, eu não estou aqui, eu não falo de político A, B, C ou D, eu estou aqui pelo Vasco. O Vasco chegou numa situação que não consegue mais respirar. Então, entre outros clubes, o Barcelona está passando por isso agora também. Ou vende, ou o Barcelona se lasca todo, não vai conseguir nem competir, vai ter que dispensar todo mundo. Porque o Barcelona vai passar pelo mesmo processo que o Vasco passa nesse momento. Então, a questão não é só o Vasco, a questão é mundial. Ah, mas é a diretoria. Gente, vamos parar com isso. Na boa, quem pensa grande, quem pensa em Vasco, ele não vai pensar em político A, B, C ou D. Eu acho isso. Então, tô nem aí para esses políticos, até porque eles vão embora, o Vasco vai continuar, sempre foi assim, passaram grandes jogadores, eu vi grandes jogadores surgirem, encerrarem suas carreiras do Vasco, outros políticos surgirem no Vasco e saírem do Vasco. Essa é a história, a nossa vida passa, tudo passa na vida, tá certo? Então, o que eu torço, o que eu quero hoje é ver realmente o Vasco de volta, um Vasco competitivo, um Vasco disputando os campeonatos e contratando grandes jogadores para o seu elenco. É isso que eu quero, não quero nada demais. Tá certo? Endeusar político nunca fez parte. O Eduardo ainda não. Eu tô nem aí, eu cagueando para todos eles. Eu quero ver um Vasco maior, um Vasco grande. Eu quero que eles superem. Beleza, boa administração, tá aqui. Tô entregando um Vasco forte, um Vasco campeão, levantando taças e mais taças, porque esse é o Vasco que vocês queriam ver. Eu tô entregando. Então é isso que eu quero que os políticos façam, né, na frente do Vasco. Não adianta ficar contando a história da carochinha, porque o torcedor não vai cair mais. O torcedor não é bobo, não é burro. Então, são jogadores que estão sendo oferecidos, outros já abriram negociações com o Vasco e assim, eu estou esperando, tá? Eu acho que teremos boas notícias ainda esse mês, dentro desse mês. O Vasco pode anunciar 2 ou 3 jogadores nessa janela para ter mais tranquilidade na sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. Não está sendo fácil, independente da chegada desses jogadores, não vai ser fácil, não teremos vida fácil em Série B de Campeonato Brasileiro, nem o Grêmio, nem o Vasco, nem o Cruzeiro, vai ser difícil até o final. O Vasco precisa continuar brigando, lutando. Ontem o resultado não agradou a torcida, mas, enfim, levanta, sacode a poeira, vamos dar a volta por cima mais uma vez, vamos continuar, porque ano passado nós reclamamos muito e o Vasco continuou na Série B. Esse ano vamos fazer diferente. Vamos apoiar primeiro, como a torcida fez ontem, o tempo todo, no final vaiou, aí é normal, aí é coisa do torcedor, aí enfim, não tem jeito. Mas daqui para frente, sempre apoio, pedir a Deus que dê tudo certo sempre, o tempo inteiro, porque o Vasco é para poucos. O Vasco é para quem acredita, o Vasco é para quem ama essa cruz, o Vasco é para quem bate no peito e fala: eu sou Vasco, não estou nem aí para as críticas, não estou nem aí para o que as pessoas pensam. Eu vou para o Maracanã, eu vou para São Januário, eu vou para os estádios no Brasil, eu vou lotar, vou empurrar esse time para a Série A. Agora contra o Criciúma, em menos de 2 horas venderam todos os ingressos disponíveis para a torcida do Vasco, ou seja, Criciúma existe a possibilidade do Criciúma abrir cerca de, 50% do estádio para a torcida do Vasco, porque a capacidade do estádio deles é para 19 mil pessoas, então assim, não vai lotar, não deve lotar, então se eles colocarem a torcida do Vasco, eles lotam o estádio e lucram com isso também. Eu acho quando o clube faz isso, ele não só joga contra o Vasco, ele joga a favor dele também, porque a torcida do Vasco está pagando, custeando muita coisa ali relacionada aos ingressos, tá certo? Então eu sou Eduardo Ferrari, deixa esse vídeo aqui, espero que vocês gostem, se inscrevam, compartilhem, porque é muito importante, eu gosto muito de falar de Vasco junto com vocês, tá certo? Um beijo no coração de todos e saudação vascaína.